Oi, pessoal, bem-vindos. Hoje a gente mergulha num tema fascinante: comédia e stand-up. Vamos usar como base uns trechos do livro Segredos da Comédia Stand-up, do Léo Lins, tá? A ideia aqui é tentar entender um pouco o que está por trás do riso, sabe? Como é que se cria uma piada, o que faz o stand-up funcionar? É só, sei lá, nascer engraçado ou tem mais coisa aí? Exato. E assim, o ponto central que o livro traz e que a gente vai explorar é justamente essa ideia de que, olha, comédia pode até ter a ver com uma certa aptidão, mas no fundo, é uma habilidade, algo que se aprende, sabe, com técnica, com estudo e, claro, com muita prática. A gente vai meio que desmistificar essa coisa de ser um dom para poucos. Ah, isso do dom é forte, né? Muita gente pensa assim, tipo, ou você tem ou não tem. Mas então o livro vai na contramão. Diz que, sei lá, qualquer pessoa poderia aprender a escrever uma piada. A visão do livro é essa, que a escrita de piada tem sim uma lógica, uma estrutura, e isso dá para aprender. Ele até faz uma distinção interessante, né, entre vocação, que é gostar de fazer, o dom, que seria essa facilidade que já nasce com a pessoa, e o talento, que é a habilidade que você rala para desenvolver. E a mensagem principal é que o esforço, a dedicação, isso pode compensar a falta do dom. Na verdade, é essencial para ter talento de verdade. O esforço conta muito. Faz sentido. Não adianta só ter facilidade se não praticar, né? E como é que o livro sugere que a gente construa esse talento? Tem, tipo, ferramentas, técnicas mais concretas? Tem sim. O primeiro passo que ele sugere é meio que abrir a caixa do assunto. Pegar um tema e esmiuçar ele todinho. Uma técnica-chave para isso é a tal da associação de ideias. A ideia é criar listas mesmo. Pega um tema tipo igreja. Aí você lista pessoas, padre, fiel, lugares, altar, confessionário, objetos, hóstia, ações, rezar. Até os opostos, pecado, paraíso. Isso vira tipo um banco de ideias, sabe? Material bruto para começar a trabalhar a piada. Ah, saquei. É tipo um brainstorming organizado para gerar matéria-prima antes de pensar na piada em si. Legal. E depois dessa fase de juntar ideias, o que vem? Então, aí entram o que o livro chama de figuras de comédia, que são basicamente figuras de linguagem que a gente usa para dar aquela distorcida na realidade e criar o humor. A hipérbole, por exemplo, o exagero. É um clássico, né? O livro até dá um exemplo ótimo, aquele do restaurante caro. Fui num restaurante tão caro, mas tão caro, que na hora da conta o garçom perguntou: crédito, débito ou a escritura da casa? É um exagero claro. Boa. Entendi. E tem outras figuras. Tem, várias. Mas outra que ele menciona é a comparação inesperada. Tipo, pegar duas coisas que não têm nada a ver e conectar. Tem uma piada que compara o tempo que uma mulher demora para se arrumar com o atraso de um avião. Essa conexão inusitada que gera surpresa ou riso. Entendi as ferramentas. Mas assim, ter as ferramentas é uma coisa. Agora, sentar a bunda na cadeira e escrever, outra história, né? O livro fala sobre essa parte, a disciplina. Fala sim, da importância de achar seu lugar para criar, seu cenário da criação e, principalmente, da disciplina, de ter o compromisso de escrever sempre. É quase como ir para a academia, tem que ter constância. E não é só escrever a primeira versão e pronto. Aí entra uma ideia que eu acho ótima, o escultor de piada. A piada nasce bruta, como um bloco de pedra. Você tem que ir lapidando, tirando o que não serve, testando uma palavra aqui, outra ali, procurando a palavra exata para dar o máximo de impacto. Ele até conta um caso de ficar refinando uma piada sobre os dentes da Mônica, trocando palavras até achar a perfeita. É um trabalho minucioso. Nossa, escultor de piada, adorei isso. Mostra que não é só inspiração, tem muito trabalho braçal ali, né? E além da escrita, que já é complexa, tem a hora de ir para o palco, a performance. Outro mundo. Totalmente. A entrega é crucial. O livro bate muito na tecla da adaptação. Você tem que sentir o lugar, o público, falar mais devagar para a plateia grande, por exemplo. A energia de um bar é diferente da de um teatro, né? Tem que se ajustar. Uhum. E o ritmo, que não é só falar rápido ou devagar. É mais sobre como você gerencia as risadas no tempo.
a intensidade delas. O livro até brinca com uma fórmula para pensar nisso: ritmo igual a número de risadas multiplicado pela intensidade delas, dividido pelo tempo. Uma fórmula para o riso? Que doideira. Mas imagino que não seja para calcular de verdade. É mais para entender a dinâmica, né? Exatamente. É um jeito de pensar que não basta só ter um monte de piada. Tem que ver como elas funcionam juntas, a energia que elas criam na sala, o tempo entre os risos, a força deles. É gerenciar essa onda. Gerenciar a onda de risadas, boa imagem. Pois é. E esse aprendizado nunca acaba. Tem que analisar os shows, os que deram certo, os que foram um desastre, tudo vira aprendizado. Tem uma frase no livro que resume bem: experiência não é o que lhe acontece, é o que você faz com o que lhe acontece. É pegar o que rolou e transformar em conhecimento para a próxima vez. Então, para a gente amarrar aqui, pelo que a gente conversou, olhando por essa lente do livro, a comédia stand-up é bem mais complexa do que parece, né? Mistura essa coisa da criatividade com muita, mas muita técnica mesmo. Disciplina para escrever, sensibilidade para entregar no palco. É um ofício, de verdade, que se aprende e se aprimora o tempo todo. Exato. Isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Para pensar, será que conhecer um pouquinho dessas engrenagens, sabe? As técnicas de associação, as figuras de linguagem, essa ideia de lapidar o texto, de pensar no ritmo, será que isso muda o jeito como a gente assiste comédia? A gente passa a admirar mais a construção, a técnica por trás? Ou será que, sei lá, a gente fica mais analítico e perde um pouco daquela mágica do riso espontâneo? Fica aí a reflexão para a próxima vez que a gente for ver um show.